livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Glória ao Deus que segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo é o de número 24, versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor: abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nos minutos que nos fora proposto, quero ser bem sucinto e breve na exposição desta palavra. A primeira vinda de Jesus foi um momento muito esperado por todos. Atenta, aqueles que conheciam as Escrituras tinham uma grande esperança, de maneira que as mães, ao conhecer a Torá, colocavam o nome dos seus filhos de Jesus. Quando Jesus nasceu, havia vários Jesus. Por quê? Porque as mães diziam assim: talvez será este o meu filho que vai salvar a humanidade dos seus pecados. Finalmente o grande dia chega. Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos da Galácia do Sul, aos Gálatas, no capítulo de número 4 e versículo 4, ele disse: chegado à plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher e nascido sob lei. O tempo que ele veio foi um momento muito esperado. Então Jesus se manifestou-se na plenitude dos tempos. Então ele vai resolver escolher pessoas, porque ele entende o seu ministério terreno e ele haverá de retornar para o Pai. Então Jesus resolve selecionar pessoas para a sua obra e para o ministério. Quando Jesus seleciona os discípulos, Jesus vai ter um cuidado com eles, mas um cuidado de pai. Então Jesus precisa separá-los, moldá-los. Por alguns momentos os discípulos foram pegos em algumas falhas. Então Jesus tem um cuidado de separar eles. Jesus vai ensiná-los de diversas maneiras: ser diferente, ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Jesus disse algo para eles interessante: se vocês não verem os sinais e os prodígios, de modo nenhum crereis. Então o mestre está entendendo que é preciso ele mesmo tomar a rédea e a direção para fazer alguns milagres, para que eles não tenham uma fé cega, fruto de uma carência religiosa. Então Jesus pretende ensiná-los. Então os olhos dos discípulos testemunharam alguns milagres, a multiplicação do pães e dos peixes. Alguns deles viram a ressurreição, a ressurreição do próprio Lázaro. Muitos dos discípulos viram os sinais que o mestre fazia. Dentro do seu coração não havia mais dúvida alguma. Eles olhavam e diziam: verdadeiramente, ele é aquele a quem os profetas haviam falado. No coração do discípulo já não havia mais dúvida alguma. E eles disseram: é ele que realiza os milagres, é ele que realiza os prodígios, é ele que dá a palavra da sabedoria, é ele, e não existe outro mais além dele.
Só que Jesus, para cumpriciar as Escrituras, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, diz ele: a quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido perante ele como raiz de uma terra seca, não havia nele aparência nem formosura, olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradássemos. Era desprezado, mas rejeitado dentre os homens, homem de dor e que sabe o que é padecer, e um de quem os homens escondem o rosto, dele não fizeram caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus por isso. Essa palavra haveria de se cumprir, e se cumpriu. Sofreu, foi levado ao Calvário, abriu os braços e disse: Tetelestai, está consumado. Pegaram o corpo do nosso mestre, puseram dentro de uma tumba. Terceiro dia, muitos deles estavam desanimados. As mulheres que estavam ali ou foram embalsamar o corpo do mestre, quando elas viram a pedra removida, elas disseram: ai, 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 pegaram o corpo do nosso Raboni. O que está acontecendo? Ela avisa Pedro. Pedro nasce depressa, entra dentro da tumba, e nesta mesma hora, em uma ocasião especial, estavam 2 dos discípulos, chamados Cleópas e outros. Eles estavam indo a uma aldeia chamada Emaús. Havia uma interrogação na sua mente, porque ele estava olhando para trás e dizia: ele fez os milagres, ele fez os sinais, a gente viu a multiplicação dos pães e dos peixes, a gente viu a ressurreição, e agora o que será de nós? E a gente pensava que era ele que ia nos livrar dos nossos pecados. Quando diz a Bíblia, enquanto eles estavam conversando, colocou-se um viajante ao lado deles, e o viajante perguntou: mas o que é que vocês estão conversando aí? Diz a Bíblia que eles não reconheceram, e quando ele disse assim: o que é que vocês estão conversando? Os discípulos olharam para o viajante e disseram: tu é o único estrangeiro entre nós? Tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Pegaram o nosso mestre, a gente tinha esperança que era ele, mataram o nosso mestre, e agora o que será de nós? Quando Jesus está caminhando com eles, de maneira que eles não estavam compreendendo o que era o mestre, o sol declinou. Jesus estava ensinando a palavra desde Moisés até os profetas. Quando Jesus estava ensinando, ele dizia: o nosso coração estava ardendo quando ele falava, e quando ele pregava para nós. Quando o sol declina, eles entram dentro de casa, e o viajante disseram para o mestre assim: não, é perigoso nessa hora, entra conosco para a nossa casa. Quando Jesus foi com ele, de maneira que eles não sabiam que era o mestre, Jesus pergunta: tem alguma coisa aí de comer? Eles disseram: não tem nada mais e nada menos do que o pão. Jesus pega o pão, eles sentaram à mesa. Quando o mestre pega o pão e reparte o pão e dá para eles, eles olharam as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. Um olhou para o outro e disse: é o mestre, é o mestre, ele está entre nós, ele ressuscitou, está vivo para sempre. Glória a Deus por isso. E eu quero concluir dizendo: o milagre começará pela sua casa. Não perca a esperança, não perca a esperança. Ele está vivo, ele está entre nós. Que Deus nos abençoe.